A paz e a graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Graças a Deus. Estamos aqui gravando mais um vídeo para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Não se esquece de se inscrever, não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de comentar e o principal de tudo, compartilhar os nossos vídeos. Quando você faz tudo isso, o YouTube ele entende que o nosso canal produz bons conteúdos e ele entrega esse conteúdo para mais pessoas. Amém? E você já leu aí o tema do nosso vídeo, né? E assim, o texto que nós vamos ler hoje é um texto bem conhecido no meio evangélico, que está lá no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 5. E apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Só quero ler até aqui. A história você já conhece, né? Não quero falar aqui de Pedro, mas eu quero falar do próprio Deus. Qual é a lição que eu tiro desse versículo que nós lemos? A Bíblia vai intitular, ou algumas pessoas intitularam essa passagem, né, do versículo 1 até o versículo 11 como a pesca maravilhosa. Mas o que é que eu aprendo com esse primeiro versículo? Que quando vai dizer que Jesus estava ali e a multidão o apertava e ele viu ali à beira do lago de Genezaré 2 barcos, e ele vai até esses barcos e eles vê os pescadores ali descendo e lavando as suas redes, né? Nós sabemos que Jesus ele dá uma ordem a Pedro para voltar, né? Se afastar e depois ir em alto mar. Mas o que eu quero utilizar nesta noite, ou nesse dia, ou nesta tarde que você está vendo esse vídeo, é o seguinte: muitas vezes nós estamos como esses pescadores. Nós voltamos de uma missão, voltamos de algum lugar, e quando voltamos, nem sempre a nossa volta é uma volta alegre, é uma volta com um entusiasmo, porque no meio do caminho pode acontecer o que aconteceu com Pedro e os barcos e os seus colegas que foram pescaram a noite toda e nada apanharam. Eu estou falando aqui daquele momento onde você sai com um propósito, com um objetivo, e o objetivo a qual você sai no seu coração não é alcançado. E muitas vezes nós como cristãos, né, nós oramos, né, aqui em casa, nós oramos pedindo a Deus que Deus direcione todas as coisas, que tudo dê certo no meio do caminho, que tudo dê certo na ida e na volta, e que consigamos, né, alcançar os nossos objetivos. Mas nem sempre os objetivos são alcançados. Muitas vezes nós saímos, né, para resolver e voltamos frustrados. Só que eu quero te dizer uma coisa. Aí você pode até ficar chateado depois comigo. Você vai dizer: pastor, o senhor arrodeou, deu uma volta no mundo, senhor, para o senhor me dizer isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é porque não deu certo
que Deus ele não está te vendo. Não é porque não deu certo que Deus ele não está no controle de todas as coisas. E eu vejo isso como um aprendizado. Que aprendizado, pastor Tiago? É que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Mesmo quando dá errado, mesmo quando a gente sai com a certeza que vai dar certo e não dá. Em tudo, Deus ele tem um propósito. Em tudo, Deus ele tem um objetivo de nos ensinar algo. Sabe, quando os discípulos eles passam por aquele jovem que é cego, e os discípulos vão perguntar: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Para que ele nascesse cego? Olha a pergunta: como é que aquele jovem ele vai pecar para nascer cego se ele está dentro do ventre da mãe? Não tem como ele pecar. Aí Jesus vai dizer: olha, nem foi ele, nem tampouco os seus pais. Tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ou seja, Jesus ele estava dizendo: olha, essa cegueira, essa deficiência visual dele tem um objetivo. Qual é o objetivo, Jesus? De o nome de Deus ser glorificado. E o que foi que aconteceu? Jesus vai, cura o jovem começa a ver, e aí começam os questionamentos. E o jovem vai dizer o quê? Olha, eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez no dia de hoje, no seu horário que você está assistindo esse vídeo, você tentou de tudo, nada deu certo. Você fez tudo o possível ao seu alcance e você não conseguiu obter o êxito a qual você desejava. Eu vou lhe dizer uma coisa: você pode até não ver, mas Deus ele está no controle de todas as coisas. E no momento certo, ele vai se revelar. Como o próprio Pedro ele vai dizer: Senhor, pescamos a madrugada toda. Talvez você passou uma madrugada inteira, um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro de frustração. Mas Deus, ele não perdeu o controle. Eu estou falando esta palavra para você, para te dar um ânimo, para te dar um gás, para você acreditar mais, para você dizer: olha, eu posso até não estar vendo, mas eu sei que Deus ele está gerando algo, que Deus ele está trabalhando em meu favor, e no momento certo, na hora certa, assim como Pedro, ele foi e voltou e pegou. Você lembra no início do vídeo eu disse que eu não ia falar sobre Pedro, mas como diz minha esposa, cabeça de pregador, né? E Pedro ele volta depois de uma madrugada de frustração. Deus mostra a Pedro: Pedro, eu estou no controle de todas as coisas. Amém? Creia nessa palavra, que Deus ele está no controle de todas as coisas na sua vida, ainda que você não veja. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam. Então espera no Senhor, acredita, porque no momento certo, o Senhor ele vai operar em seu favor, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.